A paz do Senhor Jesus para todos que puderem nos ouvir e ver através desses vídeos a mensagem da Palavra de Deus. Gostaria de ler o livro de Romanos. Iremos falar sobre a graça de Deus. Diz aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra graça tem sido pregada, mas não tem sido muito compreendida por muitas pessoas. A gente, tomando essa palavra graça, acha que não precisa fazer mais nada para servir a Deus. É como se, Deus já fez tudo por mim, Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada. Graça não é isso. Graça é o favor de Deus, é a condição que Ele nos deu, que nós não tínhamos, através de um sacrifício único, através do sacrifício do Senhor Jesus. Deus, olhando do céu, viu que o homem não podia somente, sozinhos, servir. O homem não tinha essa capacidade, pois o seu pensamento é continuamente má, está escrito lá em Gênesis 6. Deus então acabou com os homens na face da terra, conservando Noé, seus 3 filhos, suas noras, sua mulher, 8 pessoas, para formar, através de Adão, uma geração impura. Mas o homem seguiu em pecado. Então, o Senhor Deus enviou a Jesus, para que através de um ato de justiça, todos os seres humanos alcançassem este favor de Deus, esta graça de Deus. Mas o que é graça? Graça são as condições que o Senhor Deus nos deu através de um único sacrifício, como está escrito aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quer dizer, manifestou a justiça de Deus, não é? Sem a lei, sem as obras da lei, porque as obras da lei praticadas no passado não purificava e nem santificava ninguém. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado. As pessoas obedeciam à lei porque estava escrito que se matasse iria morrer, se adulterasse seria apedrejado. De certa forma havia um medo, mas não fazia por graça, ou seja, pelo favor de Deus. Faziam o que estava escrito, e alguns tinham temor de Deus e obedeciam, mas manifestou a justiça de Deus sem as obras da lei. De que forma? Ora, hoje nós somos justificados em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado através da morte, do sacrifício do Senhor Jesus. Ora, o Espírito Santo hoje, ele nos convence para a obediência à palavra. Isso é graça.
Isso foi o favor de Deus derramado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje servimos a Deus, honramos ao Senhor, obedecemos ao Senhor, porque o Espírito Santo nos convence a isso. Pois Jesus disse: se eu não for, se eu não morrer, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, se eu morrer, disse ele, o Espírito Santo virá, o meu Pai enviará o Espírito Santo. Disse Jesus: e ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Também disse Jesus: ele, quando vier, nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Também ele disse outra escritura: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo que estará convosco todos os dias. Ora, isso tudo é graça de Deus. São condições que nós não tínhamos. O Espírito Santo não tinha sido derramado no antigo pacto, na lei, no período dos profetas, da lei. Na verdade, havia a promessa em muitas profecias que o Espírito Santo seria derramado. Na verdade, que ele foi derramado através do sacrifício do Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus fosse um grande cacho de uva e foi espremido, foi pisado, como está escrito no profeta Isaías: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pisadura se refere quando os cachos de uva no lagar são pisados e sai o suco da uva, o vinho novo, o vinho sem fermento. Assim aconteceu. Jesus foi pisado pelas nossas transgressões. Como está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para nos trazer a paz. Isso é graça. Estar debaixo da graça é andar na direção do Espírito Santo, é obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Esse negócio de dizer que estou debaixo da graça e posso andar igual ao mundo, posso andar nu, posso contar piada, posso escarnecer, isso não é graça, isso é desgraça, porque o Espírito Santo que foi derramado pela graça de Deus nos leva à obediência à palavra. E nós obedecemos a palavra de Deus pela graça, ou seja, pelo favor, por um ato de justiça, pelo poder do Espírito Santo, porque ele me convence a perdoar, ele me convence a amar, ele me convence a orar por aqueles que me perseguem. A lei, na verdade, ela é boa. Se não fosse a lei, eu não conheceria o pecado. Mas foi para isso que a lei se manifestou, para dizer para mim que adulterar é um pecado que ofende os princípios de Deus, não os princípios da sociedade atual pecadora, que mais honram as suas próprias leis do que a lei divina e eterna. Pois disse Jesus que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. As leis que os homens criam contra as leis de Deus serão condenadas, tanto os que as fazem, tanto os que cumprem. Então quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele habita no coração daquele que voluntariamente obedece ao Senhor. Esse sim está debaixo da graça de Deus, está debaixo do favor do Senhor. Muitos têm torcido isso, muitos líderes ensinam erroneamente e formam para Deus filhos escravos, filhos sem entendimento, sem compreensão da verdade da palavra de Deus. Graça é aquilo que você não tinha. Deus te deu ferramenta para você trabalhar. Graça não quer dizer que você está debaixo de uma proteção e você não precisa fazer nada para Deus. Você não precisa perdoar mais, não precisa amar, não precisa deixar os palavrões.